ficam. Quando a gente é objeto de um processo dentro de uma administração, de uma gestão pública, você sabe que vão ficando rastros documentais, ficavam rastros documentais analógicos, um memorando numa unidade, um ofício num outro setor, uma declaração numa outra subunidade. Se aquele processo sumisse, eu conseguia tentar reconstruir aquele cenário dentro da mesma instituição, não era? Agora, onde é que estão todos os documentos num processo digital? Todos num único lugar, todos num único storage, num único CPD. Você não passa mais na secretaria para ficar com a cópia, pegar a cópia que a secretaria salvou num pendrive, porque aquela cópia não serve de nada, aquela cópia quebra de cadeia de custódia. Ela pode exportar e botar no HD externo, não vale de nada, porque ela pode ter exportado e mudado a string e não tem requisito arquivístico nenhum, não vale como fonte de prova. Então, olhem, não serve de nada se esse ambiente que está mantendo essa única cópia não tem requisitos. Não serve de nada porque eu posso alterar esse sistema, esses documentos daqui a 100 anos. A hora que eu bem entender. Eu posso mudar amanhã a vida de vocês. Eu posso mudar daqui 10 anos um processo que foi arquivado, que vocês foram objeto, um PAD, um inquérito, não uma sindicância que é apurativa, um inquérito que é punitivo. Eu posso mudar a vida de vocês. Vocês vão ficar surpresos, vão dizer que não, mas não foi isso. Mas não, o que vale é o que está aqui. Se vocês estiverem próximo ao fato, vocês conseguem recuperar testemunhas e se defender. Se vocês estiverem afastados do fato, isso é um princípio do crime cibernético, a gente comete o crime cibernético e se afasta do fato para ele se tornar perfeito. Se você estiver afastado, talvez você não consiga mais as testemunhas. Talvez você não consiga reconstruir aquele cenário e aquele crime é perfeito. É esse cenário de segurança jurídica que a gente está vivendo. Então, essa argumentação do Stephanovski é perfeita. Não basta ter o e-mail, não basta o arquivo da mensagem em si, se eu não tiver cadeia de custódia, se eu não tiver os elementos intrínsecos e extrínsecos. Quando eu falo elementos intrínsecos e extrínsecos, eu estou falando de diplomática. A ciência que estuda a autenticidade dos documentos digitais, que documenta, que registra, que contempla cadeia de custódia conceitual, garantir, cuidar o documento, e cadeia de preservação, que documenta os acontecimentos, que registra. Então não basta só a ideia conceitual, não basta só eu dizer que, olha, eu cuidei que do meu sistema que produzia processos, eu fiz a transferência, o recolhimento para o arquivo municipal. Não, você tem que documentar em uma cadeia de preservação quando você recolheu, cadê o termo? Foi numa cadeia de custódia ininterrupta via REST API? Isso é uma terminologia computacional, quer dizer, uma chamada direta que eu vou fazer diretamente ao storage, ao RDCAR, que é o repositório arquivístico digital confiável? Sim ou não? Se não houve quebra, esse documento deixa de ser autêntico, eu vou ter que analisar esse documento arquivisticamente, fazer uma identificação arquivística, e quando muito esse documento vai poder ser, para mim, mas num trabalho arquivístico, num diagnóstico arquivístico, um documento autenticado, mas nunca mais um documento autêntico. Quebrou cadeia de custódia, nunca mais será autêntico. Vou passar. Para isso que eu preciso do conceito de documento autêntico e documento autenticado. Resolução 37 do CONARC. Documento autêntico é aquele que foi garantido em todo o seu ciclo de vida, desde a gênese, desde a sua produção, com requisitos arquivísticos, com manutenção e com não interrupção da cadeia de custódia, em todo o seu ciclo de vida. Não é documento autêntico um documento assinado com um certificado digital. Está equivocada a MP 2200, gente, que fique muito claro. Por favor, dialoguem isso com seus colegas, com os profissionais de TI. A assinatura digital, o certificado digital, se propõe na MP 2200 a garantir, e nos normativos legais que têm aparecido na administração pública, a garantir autenticidade e preservação. Não garante nem autenticidade e não garante preservação. Nenhuma nem outra. Certificado digital, assinatura digital garante o quê? Autoria. Não repúdio da produção, do autor. Não garante preservação. Por quê? Porque eu posso pegar esse documento aqui que foi assinado digitalmente, certificado digitalmente,
e colocado dentro deste contexto, está preservado, está autêntico. Eu posso substituir esse documento, mesmo com assinatura digital, retiro ele daquele ambiente e coloco esse outro documento certificado digitalmente. Acabei o contexto de certificado digital, acabei com o contexto de autenticidade. A autenticidade arquivística referencial é o conjunto, é a relação, é o vínculo arquivístico, o archival bound, o que vem antes, o que vem depois. Se eu retirar um documento do contexto, perdeu a autenticidade. Se eu não fizer carimbo de tempo naquele documento ali, eu abri janela e eu vou poder alterar aquele documento. Se esse documento tem que ser migrado, convertido e não houver um ambiente arquivístico, um RDC Arch para fazer isso aqui está se tornando obsoleto. Isso aqui é uma oitiva de uma sindicância que houve e essa oitiva foi gravada em MP3. Você sabe que MP3 está morto, né? Morreu. Se eu migrar esse MP3, eu pessoa, eu cidadão, eu servidor da casa, eu quebro a cadeia de custódia. Por quê? Porque eu posso, na migração, eu posso cortar uma parte dele e não tem nenhum ambiente documentando. Isso tinha que ser migrado por um ambiente arquivístico, por um RDCA, um repositório arquivístico digital confiável em uma cadeia de custódia. Então, isso é documento autêntico, mantida a sua cadeia de custódia em todo o ciclo de vida. Agora, a maioria dos documentos produzidos hoje na casa, na instituição de vocês, é produzido com cadeia de custódia plena? Não, né? Vocês não vão perder esses documentos. Claro que não, não dá para perder. Nós vamos ter que recolher esses documentos, nós vamos ter que intervir urgentemente como documentos autenticados. Eu não posso, vocês não podem assumir a custódia desses documentos e chamá-los de documentos arquivísticos autênticos, porque eles não são, porque eles não foram produzidos com todos os requisitos, porque eles podem ter tido janelas de adulteração, de quebra de cadeia de custódia que não está documentado. Então, como é que vocês vão receber e vão documentar nos termos de recolhimento? Documentos autenticados, com razoável presunção de autenticidade. Façam isso. Vocês podem estar se aposentando da instituição de vocês. Documentem. Estou assumindo a custódia de documentos autenticados e não de documentos autênticos, porque senão no futuro as pessoas vão acreditar que nós produzimos documentos autênticos naquela época. Com o princípio de não repúdio. Mentira! Os historiadores vão ter que olhar para esse período e dizer: houve um período muito problemático na produção documental brasileira, em que não se produziam documentos autênticos, em que se produziam documentos sem requisitos de autenticidade, sem cadeia de custódia, sem cadeia de preservação, colocando os cidadãos brasileiros em cenário de segurança jurídica. Então ele vai ter um outro olhar, ele vai fazer uma análise mais aprofundada, porque ele sabe que não é um documento autêntico. Ele vai saber que aquilo ali é um documento só com razoável presunção de autenticidade. Pode passar também. Olha, os dois sistemas, ambiente de gestão, ambiente de preservação, os dois epistemes separados e distintos. Não posso manter documento num episteme que não é dele. Não posso manter documento no ambiente de gestão se ele é um documento de caráter permanente. O problema é exatamente, o maior problema, o momento mais importante que tem é esse recolhimento, é essa comunicação entre a gestão e entre a preservação. É exatamente o momento entre uma secretaria de governo de educação e o arquivo do Estado, o arquivo do município, o arquivo daquela secretaria, o arquivo daquele órgão. Porque essa vinculação está quebrada, não está? Vocês, instituições arquivísticas que estão aqui, vocês estão recebendo custódia dos documentos digitais hoje nesta linha ininterrupta? Ela está quebrada. Essa linha vai ter que ser reconstruída. Vocês vão ter que sair desta zona de conforto da instituição arquivística e vocês vão ter que vir aqui nessa zona de desconforto, de domínio de metadados, de domínio de requisitos e fazer recolhimento, porque o dever da custódia é daqui. Vocês não podem se eximir. Não é porque veio uma política de alto nível que a gestão passe a adotar o SEI, passe a adotar um sistema para produção de documentos digitais, que exime vocês, enquanto especialistas, de não fazerem recolhimento. Eu gostei muito de algumas discussões no SEI, na adoção nacional que houve. A questão da Fiocruz, que a Fiocruz fez um manifesto muito bonito. Gostei muito também da Casa Rui Barbosa, que a Casa Rui Barbosa botou o SEI no seu lugar.
O SEI não vai produzir documentos avulsos, documentos simples, tipos documentais simples, somente tipos documentais compostos. Vai haver o recolhimento, eles serão produzidos, mesmo que num sistema sem os requisitos, mas não exime a competência e autonomia dos servidores da casa de fazer o quê? Recolhimento e preservação em uma cadeia de custódia e de preservação. E eles serão recolhidos na Casa Rui Barbosa, está lá no documento, está lá na portaria deles, é pública, além de colocar o SEI no seu devido lugar, foi dito, vai ser recolhido, mesmo que não se possa alterar o SEI, porque vocês não podem alterar o SEI. O termo de convênio não permite, restritivo, mas vai ser feito por plugin externo, vai se recolher os documentos, vai se compilar com seus metadados e vai se trazer isso para o ambiente de preservação, para o arquivo permanente digital. Já que o documento digital é complexo e específico, tem que ter um lugar para a sua custódia, não é que nem o documento analógico, que ele podia estar em qualquer lugar equivocadamente, e os nossos gestores aprenderam isso. Mesmo equivocado, eu conseguia recuperar ele daqui 50 anos depois, né? Mesmo equivocadamente, 100 anos depois eu ainda conseguia, com alguma metodologia arquivística, mesmo que num dado eu poderia criocongelar, tirar a sujidade, planificar e recuperar o conteúdo daquele documento. Isso não existe no digital. Não existe. No digital é até pior que venha, porque se vier ele vai vir não autêntico, sem garantia de não repúdio. Então ele pode vir com algo que pode ser mentira sobre mim. Sério, é melhor não vir. Que não venha. Se ele é um documento que não foi garantido, a sua autenticidade, pode vir uma mentira que pode me botar na cadeia, que pode destruir um direito meu. Gente, que só venham documentos autênticos, que não venham documentos apócrifos. Tá? Pode passar também. Então, olhem, documentos corretos, considerando a literatura brasileira, considerando a realidade nacional, mas isso se aplica inclusive ao modelo australiano, inclusive ao recorde contínuo, mesmo com os documentos correntes intermediários, a sua separação, ambiente de gestão, a hora do recolhimento, ambiente de preservação. Vou ter que começar a cobrar. Nós temos um instrumento firme, tabela de temporalidade. O documento está de caráter permanente, ele tem que estar aonde? No arquivo permanente, no RDC-ARC, no repositório arquivístico digital confiável. Esse é o lugar dos documentos. A pergunta clássica: vocês, instituições de arquivo, vocês, instituições arquivísticas, vocês, arquivo permanente, histórico, central, vocês estão recebendo documentos digitais que estão sendo produzidos nas instituições de vocês? Quem daqui hoje recebe custódia de documentos digitais? Levanta a mão. Esse é um grande problema, né? Nós estamos mantendo documentos digitais fora da custódia, com quebra de custódia. Esse é o grande problema. Nós estamos imputando aos colegas de TI algo que eles não foram sequer consultados. Eles foram consultados para desenvolver, mas eles não sabiam que eles estavam sendo imputados para garantir a organicidade. Eles não têm formação, nós não temos formação. Eles não foram imputados para garantir preservação de documentos digitais ao longo do tempo, porque não cabe na formação do profissional de TI. É impossível, não dá. Pode passar. Temos sido propositivos? Será que não é uma doideira o que está acontecendo no Brasil, não é falta de cenários propositivos? Por que apareceu aquela PL 7920? O governo chamou, num determinado momento, num determinado instante, como modernizar, trabalhar com digitalização. Modernizar com digitalização não tem nexo, não tem lógica nenhuma. É doido pensar que eu vou modernizar um Estado produzindo papel, voltar a produzir papel, digitalizar, certificar e botar fogo no suporte e ficar só com a representação e escrever num artigo ainda que aquela representação passa a ser original. Original, isso é doido, isso não existe no mundo inteiro, em lugar nenhum, é maluco. Ele pode até ter força probante, isso está lá na lei do processo civil, no CPC. Mas dizer que ele é original é maluco, quer dizer, eu vou poder falsificar o negócio, certificar e dizer, é isso aqui, e ele é original, não adquiriu o princípio de não repúdio. O que eu montar sobre você, você vai ter que acreditar. Então, quer dizer, nós tínhamos realmente um cenário prospectivo de digitalização para a administração pública federal? Nós não tínhamos. Nós tínhamos um cenário antes do SEI ter acontecido para a produção de documentos digitais no Brasil? Não, nós
Não tínhamos. Nós tínhamos um cenário de arquivamento permanente, manutenção de documentos a longo prazo. Então, assim, ó, é um meia-culpa para a gente fazer. Tá? Quando os problemas acontecerem nos arquivos, é essa pergunta que vai ser feita. Quando cai um avião, obedeceram às normas? Quando cai um prédio, foram consideradas as normas nesse prédio? Construíram com os padrões? Construíram de acordo com aquele requisito? Calcularam o peso que pode ter naquele metro quadrado? Quando acontecerem os problemas nos arquivos, quando começarem a acontecer, a gente vai começar a fazer esse tipo de pergunta. Aplicaram norma, padrão, modelo, requisitos e políticas? Exatamente, esses 5 itens. Tá? A ordem pode ser alterada, tá? Sem problema nenhuma. A gente sabe que o certo a gente poder elaborar uma política e emanar, mas na realidade a gente sabe que não é assim. Então, se a gente puder ter obediência a uma norma, obediência a requisitos, obediência a modelos, a gente já estaria bem. Mas essa pergunta vai ser feita para vocês. Se acontecer alguma coisa nas instituições de vocês, vai ser perguntado para o especialista da área. Vocês aplicaram normas, padrões, modelos, requisitos e políticas? Sim ou não? É isso? Porque o cidadão acredita. A gente fez essa pesquisa, a gente não publicou ainda. Vocês conhecem o Observatório de Documentos Digitais, né? Alguns aqui já viram as publicações do Observatório de Documentos Digitais do grupo de pesquisa. A gente tem uma pesquisa paralela que a gente está fazendo, ainda não publicada, com cidadãos na porta de instituições públicas, perguntando exatamente se o cidadão ele acredita que aquela instituição pública está aplicando norma, padrões, modelos, requisitos e políticas. Sim, mais de 80% dos cidadãos, em todos os cálculos, sem a gente usar muita terminologia arquivística, nós tentamos utilizar uma terminologia bem acessível, ele acredita que vocês, o cidadão, quer dizer, a pessoa que bate lá na prefeitura, que bate lá na secretaria, que bate lá na Justiça Federal, em qualquer lugar, ela tem certeza que vocês estão aplicando tudo. A gente está louco para publicar, mas não está pronta ainda a pesquisa. Tá? Ela tem certeza. Eu pergunto, vocês estão aplicando uma norma internacional para a gestão de documentos? Vocês estão aplicando um padrão? Vocês estão aplicando um modelo de requisitos para a produção de documentos?